Nosso próximo Cop Talker é sócio e diretor de educação financeira na InvestPlay. Ele é docente de programas de MBA nas áreas de administração financeira e administração mercadológica, professor da Fundação Dom Cabral e Esquema Business School. O tema da sua palestra é Educação Financeira Cooperativista Gamificada. O que é gamificação? Vamos conhecer essa tendência. Com vocês, Carlos Eduardo Costa. Bom dia, Carlos. Obrigado por estar aqui compartilhando com a gente esse tema bem interessante. Você tem 30 minutos para você fazer sua explanação. Eu vou deixar agora o palco virtual à sua disposição. Primeiro, obviamente, gostaria de agradecer, em meu nome, em nome da InvestPlay, o convite para participar de um evento tão importante. Pediria que compartilhassem a apresentação que a gente preparou para nos ajudar, a trabalhar com o nosso tema. Então, trabalho com educação financeira há mais de 15 anos. E trabalhar com educação financeira tem sido bem gratificante, porque tem me permitido participar da transformação da vida de pessoas. Transformação na direção da realização de sonhos, da realização de objetivos. Nesse sentido, temos produzido conteúdo, já escrevi alguns livros de educação financeira para crianças e para adultos, mas eu costumo dizer que o meu trabalho mais importante é cuidar dos meus 2 filhos, vocês estão vendo aí, da Maria Eduarda, de 13 anos, do João Pedro, de 5 anos. Conto com a minha esposa, Gabriela, nessa missão que Deus nos confiou de transformar os nossos filhos em pessoas capazes de melhorar o mundo que a gente vive. Isso tem muito a ver com educação financeira e educação cooperativista. Pode passar, por favor. A pandemia, pode passar o próximo. A pandemia, ela trouxe enormes desafios para o bolso dos brasileiros. Para muitas famílias, a renda diminuiu. Para outras famílias, a renda cessou em virtude do desemprego. As nossas despesas estão aumentando, principalmente a partir do segundo semestre do ano passado, com o retorno ao cenário econômico brasileiro da inflação. Produtos e serviços estão cada vez mais caros. E os brasileiros, em função de não terem alguns hábitos financeiros saudáveis, como a reserva de emergência, estão precisando de recorrer ao endividamento. E as pesquisas já mostram que o número de brasileiros endividados aumenta a cada mês. O número de inadimplentes, aqueles que não conseguem pagar suas contas, também aumenta. E por que isso acontece? Podem passar, por favor. Por falta de educação financeira. Infelizmente, educação financeira é um conteúdo que nunca esteve presente nos pilares que garantiram a nossa formação. Quais são os pilares que garantem a formação, que garantiram a formação de cada um de nós? As escolas que a gente frequentou e também as nossas famílias. E se a gente fizer pesquisa, a gente vê que para a maior parte das pessoas, nem nas escolas que elas frequentaram, nem nas famílias, falar sobre dinheiro era algo presente. E a educação financeira, ela acaba sendo importante para qualquer pessoa, independente da sua renda. Por quê? Podem passar, por favor. Porque se a gente resumisse a nossa vida numa balança, aquelas balanças antigas de 2 pratos, num desses pratos estão os nossos desejos, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer ter, os lugares que a gente quer conhecer. E essa lista não tem fim. Não tem fim. É infinita. Mas o problema é que na balança da nossa vida tem outro prato. E nesse outro prato estão os nossos recursos. E esses recursos, infelizmente, ao contrário dos nossos desejos, eles são limitados, eles são finitos. Vamos falar do recurso que eu julgo mais precioso, o tempo. A minha quarta-feira
que eu planejei várias coisas profissionais, pessoais, esse evento importante, ela só iria ter 24 horas, como a quarta-feira de cada um de vocês. Não vai dar tempo de fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Da mesma maneira, pensando em outro recurso extremamente importante, o dinheiro, a gente não tem nem terá dinheiro suficiente para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Diante desse dilema, desejos ilimitados e recursos limitados, qual que é a única saída? E é única, não há outra, é fazer escolhas. Só que muitas pessoas acham que não precisam fazer escolhas. Eu não quero escolher entre essa caneta azul e essa caneta amarela. Eu quero as duas. Eu preciso das duas. Eu gosto das duas. E a pessoa que não faz escolhas, a gente sabe que vai acabar caminhando para uma das piores situações que podem acontecer para uma pessoa e para uma família, o desequilíbrio financeiro. Porque o desequilíbrio financeiro acaba impactando a nossa vida em várias dimensões. É um problema financeiro, mas a pessoa acaba não dormindo bem, não relaxando, ele se torna um problema de saúde física e mental. Mais nervoso, começa a brigar com todos os familiares, ou seja, os relacionamentos sociais acabam ficando comprometidos. Isso vai chegar até o ambiente profissional, com menos atenção, os erros aumentam, a produtividade cai, e pode ser que essa pessoa até venha perder seu emprego. E se perder o emprego, pior ainda, a vida financeira vai ficar. Diante desse cenário, qual que é a única saída? Como eu disse, fazer escolhas, é entender que na nossa vida, talvez a palavrinha que a gente vai mais usar é o ou uma coisa ou outra. E a educação financeira, então, surge exatamente para nos ajudar a fazer escolhas mais adequadas. Mais adequadas ao quê? À nossa realidade financeira e, principalmente, aos nossos sonhos e aos nossos objetivos. A orientação para essas escolhas, ela é dada pela educação financeira, que nada mais é que a nossa relação com o dinheiro. E se hoje eu não estou satisfeito com os resultados que eu tenho tido na minha vida, só há um caminho: mudar meus hábitos. Educação financeira são hábitos. Por isso que o conceito de bem educado financeiramente não tem nada a ver com ganhar muito, e sim com fazer boas escolhas. Tenho certeza que todos que estão nos ouvindo agora conhecem alguém que ganha menos que a gente e que, em determinado momento, conseguiu atingir um objetivo que a gente pensou, poxa, que mágica essa pessoa fez. Quando a gente vai ver, não foi mágica nenhuma. Foram escolhas. Foram escolhas. Agora, se a educação, podem passar, por favor, se a educação financeira é tão importante, qual a dificuldade que a gente tem em relação a ela? Primeiro, como eu já disse, ela não está presente nos ambientes que normalmente nos formam. E essa realidade, graças a Deus, está mudando, que, por exemplo, para as crianças, a educação financeira já começa a fazer parte da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ou seja, boas notícias no futuro. Mas por que a gente não quer falar sobre dinheiro? Por que muitas vezes a gente não gosta de ler sobre dinheiro, se informar sobre isso? Porque muitas vezes trabalhar com esse tema acaba trazendo sentimentos negativos. Porque eu acabo me lembrando das privações que eu já tive por não ter uma boa relação com o dinheiro, eu acabo me lembrando das questões que afligiram a nossa família. Ou seja, no Brasil, e as pesquisas mostram isso, falar sobre dinheiro está associado a sentimentos negativos. E como é que a gente pode quebrar isso? Como é que a gente pode diminuir essa dificuldade? Próximo, por favor. Nessa direção entra a gamificação. O que é gamificação? Ele vem do termo em inglês gamification, que refere-se a trazer para o ambiente da educação elementos dos jogos. Mas que tipo de elementos? Aqueles que são utilizados nos games, cada vez mais populares. Como as narrativas. O que são narrativas? São as histórias que muitas vezes são contadas por aqueles games, por aqueles jogos.
Os jogos, eles propõem uma série de desafios para os jogadores, que devem buscar superar esses desafios. Os jogos nos oferecem oportunidades de conquistas, de superar o nosso próprio desempenho. Os jogos nos oferecem a possibilidade de ganhar prêmios, avançar uma fase, aumentar a habilidade do meu jogador, do meu personagem. E aí, podem passar, por favor, surge a nossa empresa. A InvestPlay, ela é uma empresa que traz, que oferece uma plataforma gamificada de educação financeira e cooperativista. Por que uma plataforma gamificada? Porque ela trouxe, tanto para a educação financeira quanto para a educação cooperativista, elementos dos jogos, dos games. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouquinho mais sobre isso. Para quem que a gente oferece essa plataforma? Para instituições financeiras, bancos, cooperativas de crédito, para instituições previdenciárias que querem, além de oferecer esse conteúdo, a possibilidade de aumentar o conhecimento para os seus associados, para os seus cooperados, também aumentar o relacionamento, ter um relacionamento melhor, aumentar o conhecimento sobre esses cooperados, sobre esses associados, aumentar o engajamento em relação aos produtos e serviços oferecidos. A gente trabalha, então, a educação financeira, que é a relação com o nosso dinheiro e os resultados que isso traz para a nossa vida, e também a educação cooperativista, oferecendo a oportunidade de aumentar nos cooperados, nos associados, o conhecimento sobre os valores do movimento cooperativista, sobre a história da cooperativa, sobre os produtos e serviços oferecidos. A nossa plataforma é uma plataforma white label. O que significa isso? Ela vai respeitar toda a linguagem visual da instituição que está oferecendo aquele conteúdo. Ela vai estar integrada a todas as estratégias de comunicação já oferecidas. E como é que a gente faz isso? Próximo, por favor. Oferecendo trilhas do conhecimento. O que são trilhas do conhecimento? Uma série de conteúdos que vão trabalhar no participante aspectos importantes e relevantes, tanto da educação cooperativista quanto da educação financeira. Então, como eu já disse, mostrando, né, os valores do cooperativismo, a história da cooperativa, normas, regulamentos, produtos oferecidos. Na educação financeira, trabalhar a questão do planejamento, do controle financeiro, ferramentas para que se faça isso, trabalhar a questão do planejamento de sonhos, quais as melhores formas de definir estratégias para realizar esses sonhos, finanças no relacionamento, finanças a dois, e muitas vezes também conteúdos mais pontuais, como por exemplo, na época do imposto de renda, dando dicas de como fazer a sua declaração, quais os cuidados a serem tomados para que se possa fazer a coisa certa no momento correto. Mas a gente não trabalha só com a questão do conhecimento, não é só oferecer conhecimento, porque isso a gente já tem uma série de outras empresas já fazendo isso. Próximo, a gente também permite e traz elementos da gamificação. A cada etapa que esse participante vai avançando, a cada missão, eu vou falar um pouquinho mais na frente o que são as missões, ele vai ganhando pontos. E é estabelecido um ranking entre os participantes.
E essa é uma forma extremamente forte de engajar os participantes, para que eles possam percorrer as trilhas e também realizar as missões que são oferecidas. Mas a nossa plataforma oferece muito mais. O próximo, por favor. A gente oferece uma área de notícias que vai funcionar como uma rede social dentro da própria plataforma. Nessa área de notícias, a gente vai estar trazendo artigos com temas atuais, com temas no contexto. Por exemplo, a taxa Selic subiu. O que isso vai impactar no dia a dia de cada um de nós? Como vai impactar para aqueles que estão endividados? Por outro lado, como vai impactar para aqueles que têm algum investimento? E esses temas, muitas vezes, são sugeridos pela própria interação dos participantes. Então, há algum tempo, a gente começou a ver uma série de relatos de pessoas, participantes das nossas plataformas, falando do risco dos golpes, WhatsApp, pirâmides financeiras. A partir disso, a gente produziu alguns artigos exatamente orientando quais são os cuidados que devem ser tomados. Além de artigos com temas, a gente também tem um espaço cultural trazendo dicas de livros, literatura, de filmes que trabalhem essas questões da educação financeira e da educação cooperativista. Próximo, por favor. Mas o grande destaque da nossa plataforma são as missões. O que são as missões? A forma que a gente encontrou, trazido, a partir do sucesso que os games conseguem, de permitir aos nossos usuários colocar em prática todo aquele aprendizado que foi trabalhado na trilha de aprendizagem através do storytelling, de uma história, que faz com que eles, muitas vezes, percebam na história daqueles nossos personagens alguns aspectos que acabam acontecendo na sua própria vida. Isso traz uma possibilidade de reflexão. Mas as missões é uma oportunidade de trazer tudo isso para a prática, para o dia a dia, no sentido da transformação de hábitos. Educação financeira, como eu já disse, são hábitos. Os hábitos constituem a nossa educação financeira. Grande problema da maior parte dos programas de educação financeira oferecidos é que eles trazem só a questão do conteúdo e sugerem formas de se colocar em prática. Que não, a gente permite que o usuário tenha a experiência de fazer um orçamento, de poder refletir sobre as suas despesas, de acompanhar e refletir quais são as perspectivas para os próximos meses do cartão de crédito. O que ele pode fazer para diminuir despesa, como ele pode gerar uma renda extra, como é que ele começa a comparar investimentos, entender qual que é o investimento mais adequado ao seu sonho, ao seu objetivo. Tudo isso na prática, e ele realiza essas missões, além de aumentar a educação financeira, também vai avançando no ranking. E esse ranking vai permitir, inclusive, que ele, como num game, obtenha prêmios a partir desse game, desse ranking, dessa pontuação que ele atingiu. Próximo, por favor. E hoje, a InvestPlay já está presente nas maiores cooperativas do nosso país, sejam sistemas, também cooperativas singulares. Então, a gente já tem aquilo que a oferecer. Um game já rodando e, principalmente, a partir das missões realizadas, a partir do engajamento que a gente tem na plataforma, a partir de todo o avanço do nosso usuário, nós conseguimos colher uma série de informações sobre os hábitos financeiros desse usuário, e essas informações são extremamente importantes para que esses nossos parceiros possam melhorar o relacionamento com o seu associado, com o seu cooperado. E já pensando à frente, até fazendo um link com a palestra que me precedeu,
A InvestPlay já está preparando uma solução de PFM voltada para as cooperativas de crédito dentro de todo esse ambiente do Open Banking, do Open Finance. Próximo, por favor. Gostaria de agradecer a oportunidade, colocar os nossos contatos à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa solução, entender um pouco mais como a InvestPlay pode ajudar a sua cooperativa, a sua instituição, no sentido de levar ao seu associado, ao seu cooperado, uma educação financeira, uma educação cooperativista, mas no sentido de que ele possa trazer isso para o seu dia a dia e obter o resultado, enxergar a melhora da sua vida financeira e da sua vida familiar. Além de, obviamente, como eu falei, permitir um aumento do relacionamento, do conhecimento sobre o seu associado, sobre o seu cooperado. Muito obrigado.